Então vamos lá. O tema de hoje é duas almas, a inclinação para o mal. Na verdade, duas almas por quê? Porque todos nós temos duas almas. Nós temos a alma animal e a alma divina. E aí as duas entram em batalha o tempo todo, mesmo que às vezes você não perceba isso. E o tema de hoje é exatamente essas duas almas. Então, como sempre, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu prefiro preparar um texto, escrever, citar as fontes, assim eu não esqueço nenhum detalhe. Depois, quando é necessário, eu faço uma parada e dou uma explicada, e aí no fim eu abro para perguntas, tá bom? Eu prefiro seguir desse jeito, que eu acho que é mais correto e não tem como eu esquecer alguma coisa, tá bom? Então eu vou ler o texto que eu preparei. O nível espiritual mais alto é aquele que transforma a própria escuridão em luz, a nossa própria escuridão em luz. Essa aula de hoje é baseada nos escritos e palestras do rabino Yosef Yitzhak de Lubavitch. Existem vários níveis no serviço a Deus. Há um nível em que a luz da santidade afasta as trevas, como é entendido pelo famoso ditado: uma pequena quantidade de luz afasta muitas trevas. Isso está citado no Tânia, capítulo 12. Deixa eu só ir admitindo aqui que tem... Acho que é o Yoran que está aí. Boa noite, Yoran. E vamos continuar então. Existe um nível superior onde a pessoa transforma a própria escuridão em luz. O Zohar afirma: o momento da oração é o momento da batalha. Então, a batalha que a gente tem dentro da gente, entre as trevas e a luz, entre o bem e o mal, é no momento da oração, é quando a gente faz nossas rezas, de preferência pela manhã e à noite antes de dormir. Isso significa que durante o tempo de oração há uma batalha espiritual entre a inclinação para o mal, que é a escuridão no homem. Todo mundo tem essa escuridão interna. E a inclinação para o bem, que é a luz. Todo mundo também tem essa inclinação para o bem, essa luz interna. A inclinação para o mal é chamada de escuridão, porque sua ânsia e desejo são apenas para os prazeres físicos. Comer, beber, fazer sexo, falar besteira, riqueza e tudo isso. São prazeres físicos. A inclinação para o mal é caracterizada essencialmente por qualidades emocionais. Emoção, e isso inclui amor, medo, orgulho e assim por diante. Também tem o poder do intelecto, mas seu intelecto é apenas para coisas materiais, planejando todos os tipos de esquema para adquirir os prazeres físicos que desejam e também encontrando muitas maneiras de se justificar. Ou seja, sempre que você faz alguma coisa, come demais, você sempre tem uma maneira de se justificar. Esse é o seu lado mal falando. Você vai justificar o que você fez de errado. O errado não tem justificativo. O errado está errado. Eu sou assim também. Não estou me eximindo disso, não. Às vezes, a própria pessoa reconhece que está errada, mas mesmo assim encontra várias racionalizações. Deixa eu admitir mais um aqui. Mesmo aquelas que sabe que são falsas, mas usa essas razões falsas como base para obter seus desejos. Isso foi o que eu acabei de falar. Você justifica para fazer exatamente o que o teu físico quer, o que o teu lado animal quer. Visto que tal conduta é semelhante ao comportamento animal, o intelecto da inclinação ao mal é chamado de alma animal. Por isso que a gente chama a alma de alma animal. A essência primária da inclinação para o mal é que ela possui um poder de desejo. Essa vontade e o desejo da inclinação para o mal é de força excepcional, como pode ser visto no famoso ditado:
do Talmud Sukkah, capítulo 52b. Quanto mais alguém sacia seus desejos animalescos, mais faminto e luxurioso ele se torna. Ou seja, quanto mais você sacia a sua vontade de comer, mais você vai querer comer, mais você vai querer beber. Quanto mais você faz coisa errada, mais coisa errada você vai querer fazer. O mesmo se aplica à inclinação para o mal. Quanto mais alguém se submete aos seus desejos, mais poderoso e mais ardente o poder do desejo se torna, até que possa finalmente levar uma pessoa a roubar e até mesmo matar, que Deus nos livre disso. Tudo isso vem da nossa inclinação para o mal. Isso é exemplificado pelo filho rebelde que se rebela contra seus pais. Deuteronômio 21, cuja conduta degenera continuamente através de estágios graduais de grande indulgência excessiva em comer e beber, até finalmente atingir o estágio de assassinato. Deus nos livre. Nós precisamos comer e beber para nos manter vivos, para cumprir as mitzvot de Hashem, para louvar Hashem. Mas nós não podemos ser escravos da comida e da bebida. Isso é um ponto importante para você pensar e refletir. E é sobre isso que a gente vai se aprofundar agora. Por outro lado, a inclinação boa, junto com seu intelecto, a alma divina, é chamada de luz, porque infunde luz nas trevas da inclinação maligna e na alma animal. Então, a nossa batalha entre as duas é fazer que prevaleça a luz sobre as trevas, a alma divina sobre a alma animal. Kabbalah já explicou em outras aulas, inclusive que eu mando, que a alma animal é quando a gente é gerado, a alma animal já é colocada no nosso corpo, no embrião. Geralmente a alma divina chega aos 13 anos e um dia, os homens aos 12 anos e um dia, as meninas, as mulheres. Essa tarefa da boa inclinação e da alma divina, de iluminar a escuridão da inclinação do mal e da alma animal, é chamada de batalha, é o que eu falei antes. Visto que tanto a alma animal quanto a alma divina empregam seus poderes mais destacados, cada uma tentando superar seu oponente, ou seja, a alma animal tenta superar a alma divina e a alma divina tenta superar a alma animal. É nosso trabalho dar mais força para uma ou para outra. Nós é que vamos dar a direção. Aí entra o famoso livre-arbítrio, a imagem de Deus. Nós decidimos. O desejo de controlar um adversário tão grande é tão grande que todos os meios são considerados válidos para obter esta vitória. Descobrimos que para ser vitorioso na batalha, um rei utilizará e gastará seus tesouros mais preciosos que foram acumulados e guardados por muitas gerações. E ambos os lados se engajam na batalha com a firme determinação de morrer se necessário. Essa analogia também pode ser aplicada à batalha espiritual entre as forças internas do bem e do mal, cada uma excedendo sua máxima capacidade de vencer. Na guerra, vários tipos de armas são usadas. Existem tipos de armas que só podem ser usados em curto alcance, enquanto outros são usados para fins de longo alcance. Isso também é verdade na guerra espiritual. Entre a boa inclinação e a inclinação para o mal, ambos possuindo esses vários tipos de armamentos. As armas reveladas ou de curto alcance da inclinação ao mal são as coisas físicas e materiais, mesmo aquelas que são permitidas de acordo com a Torá. Agora é importante prestar atenção nisso. Tem coisas que são permitidas, mas se a gente fizer errado em excesso, elas acabam nos prejudicando em vez de nos ajudar. Como o Alter Rebbe
Rabbi Shneur Zalman, fundador da Chabad de Lubavitch, ele explica no Tânia, capítulo 7. Mesmo o alimento kasher, ou kosher, quando ingerido com a intenção de saciar o desejo, torna-se mal. O que quer dizer com isso? Mesmo que você come kasher, mas você come simplesmente para te fazer pela glutonice, isso vai acabar te fazendo mal. Então não é só, isso aqui é kasher, então eu vou comer, que delícia, esse sorvete é kasher, vou encher a pança de sorvete, o chocolate é kasher, o refrigerante é kasher. Não, não é assim que a banda toca. O desejo, que era o fator de uso do alimento, transforma o bem em mal. E esse mal acaba se tornando uma arma que destrói a pessoa espiritualmente e, às vezes, fisicamente também. Excesso de comida também pode destruir o seu corpo físico. Ou, pelo menos, a torna espiritualmente deficiente. Ele recebe sua vitalidade do mal, que o leva ao nível em que obtém prazer de um desejo físico. Olha como uma coisa boa pode se tornar uma coisa má. Então, muita atenção. Alimentos proibidos e similares são as armas vis da inclinação ao mal. Olha como o alimento que a gente pensa, um alimento que tem a ver com espiritualidade, né? Tem tudo a ver. Por isso do kasher e o por isso de comer kasher corretamente. A má inclinação também possui armas que funcionam em uma base de longo alcance. Ao contrário do acima mencionado, onde alguém se entrega apenas às coisas que são permissíveis, agora a inclinação para o mal faz com que ele transgrida involuntariamente, fazendo coisas que são proibidas, matando-o espiritualmente. Certa vez, um homem veio com seu genro, erudito, o genro é um erudito, ao Alter Rebbe em Liozna, na Rússia, e queixou-se de que o genro, que sempre se portara bem, de repente se viu assediado por dúvidas sobre sua fé. O genro começou a ter dúvida sobre a fé que ele tinha, causando-se assim uma grande angústia. O Rebbe disse a ele que, sem saber, ele havia comido comida proibida. O Rebbe mostrou-lhe o caminho para se arrepender e ele se tornou espiritualmente saudável mais uma vez. Então, isso é uma história para mostrar como a comida errada, imprópria, pode fazer mal. Assim, comida proibida e similares são armas vis da inclinação ao mal que se estendem e destroem. Deus nos livre. Ou, pelo menos, tornam a pessoa espiritualmente defeituosa. A boa inclinação também possui dois tipos de arma, ou seja, aquelas que atuam a curta distância e aquelas que são de longo alcance. Os últimos são de tal natureza que prevalecem até mesmo sobre o mal oculto da inclinação ao mal. Esses dois tipos de armas são, primeiro, aceitação do jugo da Torá e das mitzvot, ou seja, aceitar as leis da Torá, se submeter às leis da Torá e cumprir as mitzvot, os mandamentos. E segundo, ter medo do Todo-Poderoso. Sim, ter medo, temer a Deus. Temer quer dizer ter medo. Nós devemos temer a Deus. O serviço de aceitação do jugo da Torá é o armamento da boa inclinação que atua no curto alcance. A aceitação do jugo da Torá significa que o serviço a Deus, tanto no estudo da Torá quanto no cumprimento dos mandamentos, não depende da compensação ou desejo de entender a razão da mitzvah. Você não precisa entender, você precisa fazer por temor a Deus. Ao contrário, ele o executa. Você executa simplesmente porque é uma ordem divina, é uma ordem de Deus, sem questionar o porquê. Você não precisa questionar. Deus mandou, a gente cumpre. A aceitação do jugo da Torá protege alguém da inclinação do mal.
e seus desejos. Quando você aceita isso, que Deus deu uma ordem, você não discute, não tenta entender, você cumpre, isso te protege do mal e dos desejos que podem te causar o mal. Porque ele resolveu que tudo o que a inclinação para o mal pede, ele não fará. Ou seja, tudo o que a inclinação do mal te atormenta, você não vai e faz, resiste. Então você faz com que sua alma divina prevaleça. Esta resolução foi feita como resultado da aceitação do jugo da Torá e não da razão. Há uma diferença essencial entre o serviço a Deus, baseada no entendimento, e o serviço a Deus, baseado em aceitar o jugo da Torá. O que quer dizer isso? Você não tem que entender. Você não tem que tentar entender o jugo divino. O que Deus mandou, não é pediu, mandou, a gente faz, sem discutir, e aceita. Você tem que aceitar. Se você não aceitar, não vai, você vai ficar submisso aos teus desejos e à inclinação pelo mal. Quando a resolução de não se conformar aos caprichos e desejos da inclinação ao mal é fundada na razão, está sujeita a mudanças em relação às flutuações do intelecto. Quando você tenta racionalizar, colocar uma razão no que Deus pediu, aí você está sujeito a flutuar. Vai depender do seu estado de entendimento, de racionalização. E isso não é bom. Isso pode ser visto no caso de um estudioso que apresenta uma tese profunda e a expõe com uma visão profunda. De cada afirmação ou conceito intelectual deve necessariamente seguir-se um resultado ou aplicação prática. Obviamente, o resultado prático depende da razão subjacente. Quando outro estudo repudia a tese, o resultado prático também é alterado de maneira correspondente. Quando você racionaliza, tudo pode mudar. Um dia é assim, amanhã é diferente, outro dia é diferente. Então, não tem que racionalizar. É isso, resumindo, é exatamente isso. Faz o que Deus mandou você fazer. Da mesma forma, o serviço a Deus, fundado exclusivamente no intelecto, será afetado por mudanças no raciocínio e na lógica, a mesma coisa. Por outro lado, o serviço inspirado pela aceitação do jugo da Torá transcende a razão. Portanto, não há mudanças. Ou seja, você não tenta entender Deus, você simplesmente aceita e aí você transcende isso tudo. O momento e o lugar desta luta espiritual, essa luta é diária, o tempo todo você está batalhando. Mas o momento correto e o local desta luta, desta batalha espiritual, é durante a sua reza, durante a sua oração. Quando você reza, e eu vou explicar aqui mais, quando você vai perceber que você está nessa batalha. Aí vocês todos vão falar, poxa, é verdade, isso acontece comigo. A resolução de aceitar o jugo da Torá, de que seja o que for, o que a inclinação para o mal deseje, ele se abstenha. Ou seja, você se abstém. É a arma que vence a inclinação para o mal. Essa é a tua arma, é não ceder. Isto é, ele, ou nós, ou você, utiliza os objetos físicos de que necessita, não com o propósito de satisfazer seus desejos prazerosos, mas apenas porque são necessários para a sua existência física. É difícil. Quem não gosta de um churrasquinho, de um sorvete, de um bolo de chocolate? Então, você come porque você gosta, mas você tem que maneirar. Você não pode se entregar somente aos prazeres, como pelos prazeres. Vivo para comer e não como para viver. A segunda arma da boa inclinação é o medo do céu, o medo de Deus. Seja que ele teme o que Deus proibiu. Ou seja, você teme o que Deus proibiu, você teme, pronto, tá garantido. Isso vence o mal oculto da inclinação ao mal, pois o medo do céu
é caracterizado pelo escrúpulo em tudo o que a pessoa faz. E, portanto, está protegida em todos os seus caminhos. É a maneira de se proteger. Então, mais uma vez, a hora e o lugar dessa batalha é durante a sua reza, durante a sua oração. Então, tanto a alma divina quanto a alma animal, deixa eu só admitir mais um aqui. Tanto a alma divina quanto a alma animal se fortalecem sua força máxima. Se fortalecem com você. Você é que dá força máxima para um ou para o outro. Cada uma, a alma divina e a alma animal, cada uma tenta derrotar a outra, tenta vencer a outra. Você é a pessoa importante para decidir quem vai ganhar essa batalha. Como está escrito sobre Jacó e Esaú. E uma nação tentará prevalecer sobre a outra. Gênesis 25, 23. Referindo-se a duas nações originárias de Jacó e Esaú. Como vocês sabem, a Torá é clara nisso. Esaú originou uma nação, Jacó originou a nação judaica. Em um sentido mais profundo, relevante para o serviço divino de cada judeu, Jacó e Esaú referem-se, respectivamente, ao espiritual e ao mundano. Esaú, filho de Isaque, é chamado de homem do campo. Gênesis 25, 27. Pois seu interesse estava apenas em assuntos mundanos e terrenos. Todo o seu desejo era apenas para os prazeres físicos, e por isso ele agia de forma falsa e enganosa. Ele tinha o maior respeito pelo pai. Sim, Esaú tinha muito respeito pelo pai Isaque, ou seja, quando ele tinha que servir a comida, quando Esaú ia servir a comida para o pai dele, para Isaque, vestia as melhores roupas, cumprindo assim o mandamento de honrar o pai. Mas ele também o enganou o pai. Jacó, por outro lado, representa o espiritual, visto que é chamado de homem simples, também em Gênesis. Aquele que não pode nem deseja enganar aos outros. O único interesse de Jacó era em assuntos espirituais. Todos os seus pensamentos se concentravam em como se elevar e se aprimorar, como o Talmud ensina. Que uma pessoa deve ser gentil com as pessoas e devotada a Deus. Isso é o Talmud Kiddushin, capítulo 40a. Todo o seu prazer era o estudo da Torá. Ele é descrito como um habitante da tenda. Também está citado isso em Gênesis. Estudando a Torá, que era ensinada nas salas de estudo de Shem e Ever, os filhos de Noé, que eles tinham a primeira academia, a primeira yeshivá do mundo, desde a existência, era dos filhos de Noé. Em termos de serviço de um judeu a Deus, Jacó e Esaú correspondem, respectivamente, a duas almas dentro de cada um de nós, ou dentro de cada judeu. A alma divina e a alma animal, ou seja, nós temos um Jacó e um Esaú dentro da gente. Ambas as almas que desejam dominar a batalha pessoal entre si, ou seja, Jacó quer dominar Esaú e Esaú quer dominar Jacó. Este é o significado de cada nação tentará conquistar a outra. Quando duas pessoas lutam, a luta real dá a cada uma certa coragem e força. O mesmo se aplica à batalha espiritual entre a alma divina e a alma animal, que ocorre durante a reza, durante a oração. Portanto, descobrimos que durante a oração, duas emoções opostas são reveladas dentro da pessoa. Uma proveniente da alma divina, uma proveniente da alma animal. Agora vai entrar na parte que eu falei que todo mundo passou e passa por isso diariamente, diria eu. Vemos que durante a oração, vários pensamentos estranhos entram na mente de uma pessoa, até que ela se esquece de que está na presença de Deus, o Rei dos Reis
e rezando ou orando. Você começa a rezar, você lê o Sidur, começa a ler e pensamentos vêm na tua cabeça. Você começa a pensar um monte de coisa que não devia, coisas impróprias. Isso acontece comigo, garanto que acontece com você. É aí que começa a batalha. Então você tem que saber identificar. Esse é o início da batalha. E aí a gente vai fazer o nosso lado divino, nossa alma divina, superar a alma animal. No entanto, quando uma pessoa está ocupada, agora olha a diferença, com seus negócios e outros assuntos mundanos, como comer, beber, nenhum outro pensamento passa pela sua mente. Por quê? Porque a alma animal que está dominando. Então, ela está tranquilona lá, você não vem coisa santa na tua cabeça. Olha que interessante. Essa é a batalha. Enquanto você fala ou ouve uma conversa fiada, você se esquece momentaneamente de suas preocupações financeiras. É verdade. Você está ouvindo uma fofoca, uma coisa engraçada, está cheio de problemas, você esquece por um momento e se concentra naquilo, dá risada. Mas, ao contrário, quando durante o tempo de oração, o tempo da reza, pensamentos estranhos entram na sua mente. Porque aí a alma animal vem e começa a guerrear com a sua alma divina. No entanto, também descobrimos que durante a oração, mesmo que a pessoa não esteja ciente do significado das orações, no entanto, há certos parágrafos ou versos, tem certas partes do Sidur, da nossa reza, que a gente diz com um calor interior, com uma vitalidade maior, que permeia todo o nosso ser. Tem partes, eu tenho essas partes, e acredito que todos vocês têm, que aí você fala com mais fervor. Essas disposições opostas originam-se da alma divina e da alma animal. Então, quando você está com fervor, é sua alma divina. Ela está sobrepondo a alma animal. A alma animal faz com que surjam na mente toda espécie de pensamentos estranhos e impróprios. É verdade, vocês vão parar e pensar e vão falar, pô, é mesmo. Distraindo da reza. Você se pega, pô, eu já não estou, nem sei mais o que eu estou lendo aqui. Enquanto a alma divina o inspira com vigor e se expressa em um repentino grito de arrependimento comovente, que é essas partes que te tocam, essa explosão deriva da fé simples e da confiança total em que você será salvo. E por meio da redenção individual de cada um de nós, que é alcançada por meio da vitória do bem sobre o mal dentro de nós. Nós temos essa batalha antes do mundo, dentro da gente mesmo, o bem contra o mal. E aí virá a redenção completa de todo o nosso povo. Então todos nós testemunharemos o cumprimento da profecia. Quão grande é aquele dia, não há ninguém como ele, com a queda e destruição de Gog e Magog, e a redenção completa de todos os judeus e de todos nós, por meio do nosso justo Mashiach. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa batalha interna com as duas almas, o divino contra o animal. Agora, estou pronto para responder a qualquer pergunta que eu puder, que eu souber. Então, quem quiser fazer pergunta, pode desbloquear o microfone. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Só boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Fábio. Boa noite, Natanael. Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou se não tem dúvida, estou aqui à disposição. Só de desbloquear o microfone. Nós temos 9 minutos. Eu estou virando aqui porque a câmera está aqui, mas o meu Zoom está no meu computador. Uma coisa que eu achei muito importante que você disse, e é o que sempre passa em minha cabeça. Mesmo que eu esteja estudando a Torá,
examinando, mesmo se eu não entendo, a única coisa que tem que fazer, achei muito bom você tocar nisso, é obedecer, porque eu tenho que crer em Deus com confiança. Então, em Deus, quando eu tenho confiança em Deus, simplesmente obedecer. Gostei muito dessa passagem, você explica muito bem. Muito obrigado, mas é isso mesmo. Às vezes eu também, lendo a Torá nas manhãs aqui todo dia, começa a vir pensamento. Aí eu brigo e acabo ganhando, mas sempre vendo. Porque um dia que passa o tempo todo sem ter nenhum pensamento animal. É isso aí, você entendeu direitinho o espírito e que bom que você gosta das minhas explicações. Às vezes eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem. Com licença, eu vou beber uma água aqui que a boca secou. Amém. Yoram, como vai? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então tá bom. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Nós temos ainda 7 minutos e meio. Sugestão de tema também para a próxima segunda-feira. Nada? Então vamos encerrar. Ninguém tem pergunta, então vamos encerrar, né? Esse tema foi pesado, está todo mundo refletindo no que a gente escuta da alma animal. Mas é a pura verdade. Eu escolhi esse tema exatamente porque ele é profundo e acontece com todo mundo isso. Todo mundo, sim. Tem com Rabi. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo, e você? Bem, melhor agora. Amo suas aulas também. É assim de uma explicação tão simples, né? Que a gente já consegue captar logo de cara. Que e bom. É isso mesmo. Essa é a intenção, descomplicando a Kabbalah. Bom comentário, fico feliz com isso. Obrigado. Obrigada, Shalom. Mostra que você é bom professor. Verdade, Yoram. Ele transmite uma paz, né? Quando a coisa é feita verdadeiramente com amor, isso é passado, né? A gente consegue, quilômetros de distância, sentir. Muito bem. Que bom, isso me deixa feliz e me anima a continuar. Mas eu não sou esse professor todo, não. Eu sou um intermediário aí, estou aprendendo. Uma hora eu chego lá. Em nome de Hashem, com certeza. Pessoal, boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Então, mais algum comentário, alguma sugestão para segunda-feira que vem? Ou podemos encerrar por hoje? Por mim, pode encerrar. Então, tá bom. Alguma dúvida da semana passada? Primeira aula que a gente vai encerrar sem acabar o tempo automaticamente. Verdade. Yoram, algum comentário? Não, que você falou que sempre coisa importante que você aceita, que tudo é pelo Deus, mas você tem teu livre-arbítrio para caminhar. Agora, tudo vem de Deus, só Ele dá para você esse livre-arbítrio para decidir para lado, como você falou, lado animal e lado bom. Essa é a única coisa. E é muito importante isso, que tentar sempre para lado bom. E sempre, a vida inteira, você começa em conflito. Para isso tudo o mundo, quem sabe, você pode explicar depois, para isso todo mundo mesmo é Benoni e não é Tzadik. Exatamente. Eu não sei nem se eu sou um Benoni. Acho que nem isso, não. Eu acho que eu sou um... Não, todo mundo no fim é Benoni, quem acredita. Então tá bom, você me encheu minha bola agora. Eu achava que eu era um... Como é que fala? Um perverso? Como é que é perverso em hebraico? Fugiu aqui a palavra. Não, você não é. Você
Agora, tem pessoas que vão chamar você de Tzadik, mas esse também já me chamaram também, mas no fim todo mundo de nós é Benoni, porque temos o mal para ainda para lutar contra ele. Nós chegamos para esse ponto que ele já foi embora, uma coisa. Não, e é uma briga boa, é uma briga boa. Como eu sou lutador mesmo, né? Campeão mundial de boxe, então eu trabalho com boxe. Eu estou lutando aí, estou na batalha. Por isso que as minhas armas são a reza, cumprir os desejos de Hashem, os mandamentos dele, e tentar passar um pouquinho disso que eu aprendi na minha vida aí para vocês. E que eu aprendo todo dia com o nosso Rabino Yaakov. Maravilhoso. 2 minutos para acabar, pessoal. 2 minutos. O Yona é meu amigo. Além de judeu, ele é israelense. Ele me inspira muito. Gosto muito do Yona. Está toda semana aqui, me dá uma força. Tem um israelense judeu assistindo minhas aulas. Eu fico até intimidado, hein, Yona? Tem coisas que eu não conheço, você conhece, agora ajuda também para mim com português, porque o meu lado forte é hebraico. Tá certo, tá certo. Mas você fala português muito bem. Ô, pai. Muito obrigado. Oi, filha. Rapidinho, só um comentário que você falou que Esaú enganou o pai. Eu sempre achei que fosse o contrário. Mas agora pensando aqui, eu demorei para falar, vai acabar o tempo, mas é porque eu estava processando. Ele, na verdade, trocou a bênção dele pela comida, né? É isso. Fora isso, ele enganou o pai porque ele fazia o pai dele achar que ele era um tzadik, um justo, e ele estuprava, matava, roubava. Esse é o sentido que enganou o pai. Ah, tá. É porque na Bíblia que eu lia não tem esses pormenores. A ideia desses vídeos é entrar nos pormenores, e essa é a ideia da Kabbalah, né? Entendi. Bom, pessoal, tem menos de 1 minuto. Eu acho que vai cair a qualquer instante. Se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, tu pode perguntar também, pô, mas Jacó enganou o pai. Não foi Jacó que enganou, foi a mãe dele. Exatamente, ela influenciou, né? Foi ela que deu a ideia. Não, ele foi enganado pela mãe que vestia o filho que ela queria remover para frente. Só isso. Exatamente, então, mas ele mesmo não. Inclusive, se olhar na Torá as falas dele, ele nunca fala, sou eu. Ele fala, é o teu filho, mas não fala qual filho. Verdade. Jogo de palavras, ele não enganou. Ele foi com o pé para trás. A mãe empurrou ele para ganhar isso. Não foi ele. É isso aí. Ó. Exatamente isso. Ele não enganou. Quem enganou o pai foi Esaú. Então, nós temos um Esaú e um Jacó dentro de nós e precisamos lutar para que o Jacó ganhe, né? Não pode deixar o Esaú ganhar, não. Oi, pessoal. Infelizmente, o tempo do Zoom acabou. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí no canal, que assim que eu puder eu respondo, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.